Olá, graça e paz, meus irmãos. Você está no canal Eu na IBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira. Estamos aqui para dar prosseguimento ao primeiro trimestre de 2020, na lição dos adultos, onde a revistinha traz por tema central a raça humana, ou seja, origem, doutrina e redenção. E hoje nós vamos aí falar sobre que só o Evangelho ele muda a cultura humana, certo? Bom, você que está tendo contato comigo pela primeira vez através deste vídeo, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se você não conhece o meu trabalho, eu ministro na escola bíblica há alguns anos e há mais de 3 anos a gente usa aí a forma de slide, né, para ministrar as aulas da EBD, principalmente na classe dos adultos. Então a gente usa os slides. Você pode também estar aderindo esse método, que ao meu ver é um dos métodos assim, muito produtivo, dinâmico, é uma aula interativa, é uma aula participativa, ou seja, se você ainda não experimentou, convido você para você fazer um teste aí na sua igreja. Você não vai pagar nada por isso, é gratuito. Abaixo do vídeo aí na timeline tem um link, você clica nele, vai abrir uma página de download, lá você faz o download em PowerPoint. Todos os slides eles são editáveis, você pode editar, tirar minha logomarca aí da igreja, meu nome, deixar com a sua cara. E você pode dar uma aula onde eu tenho certeza que os teus alunos vão gostar. E a todos os inscritos do canal, muito obrigado. Deus continue abençoando a vida de vocês. Continue orando aí pela minha pessoa, pela minha família, certo? E não se esqueça de deixar aí o seu joinha. E se você não é inscrito e gostaria de se inscrever no canal, se esse canal de uma forma pode contribuir alguma coisa para a sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser notificado assim que eu postar os próximos vídeos, certo? Bom, lição de número 10 será ministrada amanhã. Hoje é sábado, dia 9, sábado, dia 7, vai ser ministrada amanhã, dia 8 de março. Estou atrasado na correria, mas espero ainda poder contribuir com vocês. A todos os professores, superintendentes espalhados pelo Brasil, Estados Unidos, Alemanha, faz uso desse trabalho, muito obrigado, um abraço, que a paz de Cristo continue enriquecendo a vida de vocês. Só o Evangelho muda a cultura humana. O texto áureo ele se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, diz que, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A leitura, a verdade prática, diz que, em consequências do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. O objetivo geral dessa lição é demonstrar que a cultura ela pode ser transformada pelo Evangelho. Nós vamos estudar 3 pontos centrais dentro desta aula. Serei breve, eu vou pegar aqui os pontos mais específicos. No primeiro ponto nós vamos falar sobre o que é a cultura. Nesse primeiro tópico nós temos 3 subtópicos. Segundo ponto, nós iremos falar sobre uma cultura dominada pela iniquidade. Essa também tem 3 subtópicos, aliás, 4 subtópicos. E o terceiro tópico, com seus 3 subtópicos, nós iremos falar sobre o Evangelho transforma a cultura. Leitura bíblica em classe se encontra em Tessalonicenses do capítulo 1, versículo 1 ao 10. Como de costume, eu não irei fazer a leitura para nós ganharmos tempos aqui nesta aula, certo? E a Bíblia ela relata que o ser humano ele foi
atingido pelo pecado original. Isso, a Bíblia é clara em demonstrar isso, desde o livro do Gênesis até aí o Apocalipse. Então, por isso, suas ações carregam essa herança que, de uma certa forma, ela é negativa. Por causa do pecado, o homem ele está inclinado ao mal. E, entretanto, a palavra de Deus, ela mostra que o ser humano, ele é a imagem do Criador, ele é a imagem de Deus. Ainda que a consequência do pecado fosse trágica, o homem ele não perdeu essa imagem. A imagem ele ainda continua. Tudo bem que foi manchada, mas ele não perdeu. Assim é possível ver o homem produzir coisas boas. Mesmo ainda sendo mal, o homem ainda pode produzir coisas boas. Nesse sentido, nós podemos o quê? Nós podemos afirmar que a cultura que o ser humano produz traz consigo a herança do pecado, mas também a herança da imagem divina. Então, por isso, há aspecto positivo e negativo na cultura humana. O Evangelho ele propõe restaurar o ser humano todo e, assim, como consequência, fazer com que ele, o ser humano, o homem, produza cultura que glorifique a Deus em todos os aspectos humanos. A introdução diz que, nesta lição, nós estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. No intento, mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Tópico 1. O que é cultura? Bom, de acordo com a Bíblia Sagrada, antes de nós entrarmos no subtópico aqui, o ser humano ele foi criado para fazer e produzir cultura a partir da criação divina. Então, nesse tópico aqui, nós veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. Definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Só que depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, ou seja, espirituais, intelectuais, materiais e etc. A cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demais e reivindicações divinas. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas. Portanto, fui enfadado deles. Levítico 20, 23. Então, nós definimos aqui o que é cultura. E nós vamos falar da cultura dos gentios. Para haverem perdido o verdadeiro, por haverem, na verdade, perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, transmitido por Noé logo após o dilúvio, os seres humanos eles passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Romanos 1, 18 ao 25. Então, por causa do afastamento de Deus, ou por falta do verdadeiro conhecimento de Deus, o ser humano passou agora, em vez de adorar o Criador, adorando a criatura, ou seja, fazendo para si imagem de estátua, adorando deuses estranhos, adorando até mesmo homens, pessoas, tá? Porque tem muita gente que não se prostra diante de uma imagem, mas está adorando um ídolo, um cantor, um pregador. E a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Hoje a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Fechamos o subtópico 1, da cultura dos gentios. Subtópico 3, a cultura do povo de Deus. Bom, a visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, 2 de Timóteo 3, 16 a 17. 1 Coríntios 3, 10, 31 diz que, portanto,
quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós viemos fazer é para a glória do Pai. Fechando o tópico 1, a síntese do tópico 1 é o seguinte: a cultura, ela é a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais e etc. Certo? Então, toda a cultura pode ser transformada pelo poder do Evangelho. No tópico 2 aqui, nós iremos falar sobre uma cultura dominada pela iniquidade. Então, o homem ele foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura. E a partir da criação divina, mas devido aí ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. A cultura original. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da vida. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Deus fez o homem reto, mas este se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 9, 7, 29. O subtópico 2, nós iremos falar da cultura do homicídio. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte dos dois homens, escreveu um poema, está lá em Gênesis 4, 23. Então, os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais, ou seja, a cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? Então, ou seja, continua a mesma coisa, né? Nós vemos que é uma réplica de todos os segmentos sociais da cultura daquela época. Então, a morte, ela não mudou. Subtópico 3 e último subtópico, para nós finalizarmos aqui o tópico 2, iremos falar da cultura do erotismo. O erotismo também ele impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado e a promiscuidade espalhou-se. O Brasil ele possui hoje 11 milhões de mães solteiras. Sabia disso? O Brasil tem, em média, 70 bebês nascidos de mães adolescentes a cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos. Diz o relatório aí da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, a televisão ou a internet ela pode influenciar os adolescentes a iniciarem sua vida sexual mais cedo. Hoje, com 9 anos, 10 anos, crianças já conhecem, já tem mais contato com a vida sexualmente falando, tem mais conhecimento do que certos adultos. Por quê? Por causa da internet, da televisão. A internet não é ruim. A internet é uma mão uma avenida de dupla mão. É você que tem que saber por onde você está indo, certo? E subtópico 4, eu disse que era 3, mas na verdade falta mais um subtópico. A cultura do consumo irrefreado. Bom, na cultura do mundo pré-diluviano, as pessoas elas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Hoje, quanto ao consumo desfreado, em nada diferencia ou diferia da nossa época. Mesma coisa. O consumismo hoje é grande. As propagandas que passam nas televisões, sabe? Compre tanto, leve tanto, e vai colocando na cabeça das pessoas o que vê pessoas comprando e não se sacia e compra e fica devendo, e a fatura no final do mês, quando chega, a pessoa não pode pagar e se endivida toda. Então, a cultura do mundo pré-diluviano, as pessoas eram já tomadas pela apostasia, não faziam outra coisa senão comer e beber, ou seja, luxúria, né? É o que nós vimos hoje. Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não se satisfaz. É o consumo pelo consumo. É o resultado de todas essas gastanças. Famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. É o que nós vemos, não é verdade? E para finalizar o tópico 2, a síntese diz que o homem ele foi feito para lavrar a terra
e fazer cultura, mas por causa do pecado a cultura humana pôs-se contra Deus. E o tópico 3 e o último tópico, nós finalizarmos aqui esta pré-aula, o Evangelho transforma a cultura. Subtópico 1, Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura, somos seres culturais. Aliás, Jesus nasceu numa sociedade dominada por 3 grandes culturas, ou seja, a judaica, a grega e a romana. Então, ninguém consegue viver a parte de uma cultura. Nós fazemos parte de uma cultura, não é verdade? Agora, todavia, a mensagem de Jesus transformou milhões de pessoas, oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo-os a viver um só corpo. Então, é possível sim, porque o Evangelho ele muda as pessoas, tá? E quando as pessoas é transformada, a cultura, o pecado, né, aquilo que é culturalmente pode culturalmente fazer, quando a pessoa é transformada, ela percebe que aquilo ali é errado, certo? E subtópico 2, o Evangelho transforma a cultura. Conquanto não nos seja possível converter toda a sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Já que não podemos converter toda a sociedade, mas influenciá-la com o Evangelho podemos. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Veja só, Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento. Não obstante, o apóstolo Paulo, ao levar-lhe o Evangelho, ele resgatou preciosas almas que estavam ali aprisionadas em um contexto moralmente doentio. Você pode conferir em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, fala disso aí. E para nós fecharmos aqui na conclusão, a cultura atual em nada difere da pré-diluviana. Não, mesma coisa, só mudou o cenário. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo, tá certo? Fechamos aqui o tópico 3 e estou encerrando aqui esta pré-aula. E se você gostou dessa forma, desse método de dar aula, você pode levar para a sua igreja. A aula quem vai dar é você, do seu jeito. Isso aqui não é uma aula, é uma demonstração de como você pode estar usando esse slide na tua igreja, porque a aula, você que é o professor, é você que vai dar a sua aula. Os slides é só um caminho que vai te ajudar a expor o seu conteúdo. Você pode alterar, fazer o que você achar que deve, tá certo? Bom, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no canal, e esse vídeo, esse material tem contribuído com o seu ministério, contribuído de alguma forma na sua vida, compartilhe aí com seus irmãos. Se não gostou também, não precisa se inscrever. Se quiser dar também um dislike também, não tem problema. Nós estamos num país que é democrático, então você tem direito de escolha. Você pode gostar ou não gostar, e eu não vou ficar com raiva porque você deu um dislike, um joinha para baixo. Fique tranquilo, tá certo, meu amado? Acho que nós somos livres para tomar as nossas decisões e gostar daquilo que a gente se sente bem, mas nem por isso deixamos de ser cristãos e amar uns aos outros, tá certo? Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade do Pai Celestial.